Boa noite, gente linda. Nós hoje vamos para o Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Nós vamos fazer ele todinho, porque ele é um trecho pequeno, em se tratando de capítulo. Só que, como ele contém 29 versículos, nós vamos dividir em dois para não ficar muito longo. E é muito importante esse capítulo, porque são situações em que Jesus vem nos dar uma receita para o dia a dia, de vários itens. É muito lindo. Aliás, o Sermão da Montanha é todo ele maravilhoso, né, gente? Então, está no capítulo 7, do versículo 1 ao 29. Eu vou dividir em duas. Hoje eu vou fazer até o versículo 15, tá? E nós vamos tratar dos assuntos seguintes: o juízo temerário, as coisas santas não deis aos cães, perseverança na oração, a porta estreita, os falsos profetas. Devemos ouvir e cumprir as palavras de Jesus. E a gente vai até a porta estreita. Dos falsos profetas em diante, a gente deixa para a próxima gravação, tá bom? Então, vamos lá. Jesus inicia, Mateus inicia colocando as palavras de Jesus e colocando assim: não julgueis para que não sejais julgados. A gente tem uma mania de julgar os outros, né? E Jesus vem aqui dizer: se você julga, o outro também se julga no direito de te julgar. Então, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medidos, vos hão de medir a vós. Isso é lei. É aquele bumerangue que ele vai, mas ele volta. Então, com a mesma medida que eu julgar uma pessoa, essa medida volta para mim, para me julgar também. Muito interessante Jesus aqui nos mostrando essa questão da justiça, né? E por que reparas tu o argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? O que é um argueiro? É um cisco, é uma sujeirinha pequenininha. Então, eu estou vendo esse cisco no olho do outro, quando eu falo assim, tem um cisco aí no canto do seu olho, mas eu não vejo a trave que está no meu olho. O que é a trave? Trave, vamos colocar o nome de travessão. Coloca na cabecinha de vocês uma linha de trem. De tantos em tantos metros, tem um travessão imenso de madeira, pesado, aquele só pode ser carregado com máquina, porque é muito pesado, para segurar os trilhos para o trem passar. Isso aí é a trave. É uma coisa assim imensa. Então eu estou vendo o cisco no olho do outro, mas eu não estou vendo a trave imensa que está no meu olho. E Jesus continua: e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ele está fazendo uma pergunta. Ou como dirás a teu irmão? 2 pontos. Deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Como que eu vou tirar o cisco no olho do outro se eu tenho uma imensa trave em mim, aqui de frente para o meu olho? Então, é Jesus nos ensinando a olhar para nós mesmos e vermos os nossos defeitos em vez de ficar vendo o defeito do outro. Hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Conserta primeiro. Conserta em você toda essa trave que está diante dos seus olhos para não ver a realidade da vida, seus atos, né? Tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você esbraveja, tudo aquilo que você julga, tudo aquilo que você condena no outro, está dentro de você mesmo.
Eu tô até aplicando aqui errado, falando você, né, gente? Eu não gosto de falar assim. Eu gosto de falar nós, porque eu tô me incluindo também. Tudo aquilo que eu julgo no outro, eu primeiro preciso de ver dentro de mim o que acontece comigo. Seguindo aqui, então, a primeira parte, então nós já falamos que é o juízo temerário. Nós vamos passar agora para aquela questão de dar as coisas santas aos cães. O que é isso? Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e voltando-se vos despedacem. O que Jesus está querendo dizer aqui? Dá as coisas santas para os cães. Você pega as coisas de Deus, os ensinamentos de Jesus e vai aplicar para um animal que não tem entendimento. Você vai lá e vai dar para aquela criatura que não tem a mínima condição de te entender. Então você está dando as coisas santas para os cães. Mas Jesus aqui ele está dizendo, não é de cachorro mesmo? Não. É quando você fica perdendo o seu tempo para criaturas que não querem, não aceitam entender as coisas santas. E a gente está vivendo em períodos assim, né? Aquela pessoa fechada nas suas opiniões, ela não quer te ouvir de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, ele vem colocar, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Pode acontecer que eles pisem ali dentro daquele chiqueiro, ele vai pisar essas pérolas e ele ainda pode voltar-se contra a gente. Sabe, eu acho que vocês nunca ouviram falar que existia ou existe ainda o chamado porco selvagem que morde, ele se volta contra a gente. O que Jesus está querendo dizer? Se você pegar um prato cheio de comida e der para um porco, ele vai amar aquilo ali. Mas se você colocar um prato cheio de pérolas valiosas, verdadeiras, e oferecer um prato de pérolas para os porcos, ele não vai nem ligar. Aquilo vai ficar caído lá dentro daquele barro dele, daquela lama onde ele vive, e ele vai pisotear essas pérolas, porque ele não sabe o valor de uma pérola. Jesus, então, está querendo dizer que as coisas santas e as coisas valiosas não vale a pena dar para aquele que não quer. Ele não quer. A gente vê isso no nosso próprio meio familiar. Quantas vezes você está mostrando 1 ano, 10 anos, 20, 30, 50 anos, você está mostrando para a criatura aquela verdade e ela está tratando aquela pérola preciosa daquele ensinamento jogando no meio da lama, ela não quer aprender. Então a gente tem que tomar muito cuidado a esse respeito. Eu não sei se eu já contei para vocês um fato acontecido comigo e o meu marido. Nós temos um conhecido muito assim, amigo da família do meu marido, e isso gerou uma amizade muito grande. E ele era assim aqui na cidade muito importante, muito famoso. E um dia a esposa dele ligou aqui para minha casa pedindo se a gente podia, ela falou rezar, se a gente podia rezar o marido dela, porque ele adquiriu uma herpes zoster e ele estava urrando de dor. E os remédios não queriam aliviar de jeito nenhum. E essa herpes zoster dizem que dói muito mesmo. Já tinha tomado conta da metade das costas dele. Estava sofrendo. E ela então falou, sei, o Fernando podia vir aqui benzer o fulano.
Eu não vou citar o nome, que seria uma indelicadeza da minha parte. Eu desliguei o telefone, fui conversar com meu marido, ele se animou todo, vamos lá, vamos ajudar. Eu falei, olha, Fernando, eu acho isso meio perigoso, porque essa pessoa, esse amigo, ele não tem dentro dele uma crença que a gente possa dizer visível, que a gente vai lá aplicar e ele vai compreender. Não, mas como que a gente faz? Ela está pedindo, como que a gente vai negar? Eu falei, então vamos. Marcamos por telefone um horário e fomos nós dois. Você não sabe o que aconteceu. Nós chegamos, mas ele estava com uma cara tão fechada, ele que era sempre comunicativo com a gente, gostava muito de falar. Ele estava fechado, não queria conversar, e a gente sentou ali na sala como dois, sabe aqueles dois invasores do domicílio do outro? Eu comecei até a me sentir mal com aquilo. E olha, o clima foi ficando pesado, e eu cutuquei o Fernando e falei, Fernando, e a esposa dele assim, tentando alegrar o ambiente. Falei, Fernando, vamos encerrar isso rápido e vamos embora? E eu tinha levado um livro de uma coleção de 4 livros de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. É muito engraçadinho esses 4 livros. E eu tinha levado um livro chamado Pão Nosso. São Caminho, Verdade e Vida, Vinho de Luz, o Pão Nosso e Fonte Viva. Eu levei o Pão Nosso. Eram uns livrinhos de bolso que a gente usava, que eram mensagens muito assim, boas e mensagens curtas, exatamente para a gente fazer a leitura. E eu costumava pegar o livro e abrir ao acaso, fazia assim, abria e lia aquela mensagem que saísse para aquela situação. Não é? Esse livro, Emmanuel faz comentários a respeito das frases de Jesus, as passagens, lança uma frase e fazia desculpa, gente, um longo comentário a respeito. Quando eu peguei o livro, ele assim, recostado num sofá, a esposa andando por ali, despistando, porque ela percebeu a má vontade dele. Quando eu abri o livro, vocês não imaginam o que caiu. Qual foi a frase que caiu? Não deis pérolas aos porcos. Eu tive que respirar fundo. Falei, gente, como que os espíritos fazem isso comigo? A mensagem toda era a esse respeito, comentando exatamente essa frase de Jesus. Se eu der pérolas aos porcos, eles vão pisotear essas pérolas, ainda vai se voltar contra a gente. Mas eu vou fazer o quê? Eu li a mensagem toda. O homem com uma cara antonha, uma cara fechada, sabe? Uma casa assim esquisita, até meio sinistra. Eu levei a leitura adiante. Eu já tinha combinado com o Fernando que eu leria e ele faria a prece. O Fernando fez uma curta prece, uma oração. Assim, mas eu notei que a voz dele até tremia. E nós dois fomos aplicar o passe. O que é aplicar o passe? Impor as mãos. A gente vai ali, concentra, vibra, pede a Deus por aquela pessoa, né, que está ali doente. Quantas vezes nós dois fizemos isso em hospitais, em clínicas, nas casas das pessoas, aqui na nossa própria casa, porque nós dois éramos passistas no centro espírita onde a gente frequentava e trabalhava. Aplicamos o passe, imediatamente eu fiz uma curta oração agradecendo, falei, olha, vamos aproveitar que nós estamos em pé, nós vamos embora, que a gente tem um outro compromisso agora. E ó, a mulher insistindo para a gente lanchar, e eu falei, não, a gente não pode,
nós estamos com pressa, que a gente tem um outro compromisso. Mas saímos dali tão sem graça, tão sem graça. E quem aplica passe sabe disso. Se o outro não está receptível, a gente nota uma barreira. As energias não penetram em nós. Eu senti. Eu que apliquei ali, o Fernando ficou com as mãos espalmadas, eu senti aquela barreira. É como se a pessoa criasse uma tampa de concreto. Você não consegue derramar as energias nela. Nós saímos tão sem graça. Eu falei com o Fernando, nunca mais nós vamos atender pedidos de parente. Tem que ser a própria pessoa que tem que pedir. A própria pessoa que tem que se mostrar aberta, gente. Porque muitas vezes o parente ele está na maior boa intenção. Mas será que a pessoa quer? É jogar pérolas aos porcos. É dar as coisas santas aos cães. Aquela criatura não quer. Ela não quer. E outra coisa é tentar convencer o outro, discutir versículo de Bíblia. Não gosto disso, não quero discussão. Não, você fica com o seu modo de pensar, eu fico com o meu e a gente vai parar essa discussão aqui agora. Só que ali, se houvesse discussão, era até bom, só que nem isso teve. O homem estava uma cara fechada, assim, uma raiva da gente. Tipo assim, eu não acredito nisso. Entendeu? Mas ele não é culpado, não. Ela é que não deveria ter desobedecido. Ele deve ter falado com ela que não queria. E ela queria ajudar. Aí vocês vão perguntar, ué, mas então o passe não valeu nada? Não sei, não sei. Mas que ele estava uma barreira, um concreto ele estava. Então, tá aí explicado. Isso já deve ter acontecido. Às vezes você vai lá, na maior boa vontade, fala, posso fazer uma oração? E a pessoa fecha aquela cara e ela não quer. E ela fica com pensamentos contrários ainda. Aquela raiva da gente, sabe? Então, por isso que Jesus está colocando, não deis as coisas santas aos cães, não deis pérolas aos porcos. Né? É igual você chegar um prato cheio de pedra de brilhante para dar para um cavalo comer. Ele não vai nem cheirar aquilo. Porque de longe ele já sabe que aquilo não é comida. Fica aí então explicado, né? E Jesus continua: pedi e dar-se-vos-á, buscais e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Jesus aqui está nos ensinando que para a gente encontrar, a gente tem que buscar. Não adianta cruzar os braços e não buscar. Então, é bater para que a porta se abra. Como que você quer que uma porta se abra se você não vai bater nela? Para a pessoa que está lá dentro abrir. Tem até uma pintura muito, muito linda no museu. Eu não lembro agora qual museu que é Jesus batendo a porta, que é uma frase que está no livro do Apocalipse. Jesus diz, né? Eu baterei na sua porta e se abrir, eu entrarei em sua casa e vou cear com você. Essa pintura é Jesus batendo na porta e interessante é que essa porta não tem fechadura, ela não tem trinco do lado de fora. Quando esse pintor famoso pintou esse quadro, uma tela maravilhosa, enorme, uma porta enorme, Jesus do lado de fora batendo nas portas. Quando falaram com ele, tá muito bonita a sua pintura, mas ela tem um defeito. Você esqueceu de colocar a fechadura. Sabe o que ele respondeu? Essa porta, para esse visitante, ela só tem a fechadura, o trinco, do lado de dentro. Ele não invade a nossa individualidade. Ele não invade o nosso recinto. Jesus
é educação em pessoa. Ele respeita as opiniões. Se eu não sou aceita, então eu não vou entrar nessa casa. Eu vou bater. Se abrir a porta, aí eu entro. É muito interessante isso. Está no Apocalipse esse ensinamento. Então, entendeu? Aquele que bate, a porta se abre. Então, aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. Então, o ato de querer alguma coisa, a gente tem que buscar. Não adianta cruzar os braços, não faz uma oração, não muda um pensamento, não canta um hino, não faz um louvor a Deus, não muda o seu modo de ser. Então, quando a gente se prepara para receber alguma coisa, é quando a gente abre o nosso campo. Por isso que Jesus está dizendo: batei e abrir-se-vos-á, pedi e obtereis. Pedir, sim, é um ato de entrar em contato com essas entidades que a gente está fazendo a oração, entendeu? Então, ele aqui está mostrando a nossa parte, a nossa participação nessa questão de receber, quando a gente abre o nosso campo vibracional e pede, e abre a porta. É a nossa participação para isso tudo. Aí eu batendo aqui no microfone, depois fica cheio de ruído, né? Aliás, a última gravação ficou muito cheia de ruído, sabe por quê? Eu ganhei um casaco de, tipo um plástico, sei lá como é que chama aquilo, um nylon, até bem quentinho, e ele ficou farfalhando no dia que eu gravei. Quando eu escutei, eu falei, ficou cheio de barulho. E aí Jesus continua. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Jesus aqui está mexendo com Javé. Quando o povo judeu, lá no deserto, eu tô vendo ali que tá dando que meu telefone tá descarregando, olha só. Esqueci de carregar o telefone hoje. Tem sempre uns negócios assim. Quando o povo ficou lá no deserto, desesperado de fome, acompanhando Moisés naquela saga, né, gente? Que foi aquela viagem, que loucura aquilo, né? 40 anos para lá e para cá. Dizem que eles ficaram andando em círculo, né? E Moisés, então, junta o povo e vai pedir a Deus, esse Deus é Jeová, né? Vai pedir alimento. E Jeová joga lá de cima pedra. Lá no Velho Testamento, cai aquele monte de pedra em cima do povo. E no lugar de peixe, ele joga cobra, ele joga serpente. Jesus aqui está dizendo, qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? Que pai é esse? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se nós, que somos homens, né, falhos, atrasados, a gente não faz isso com o filho, que pai é esse que joga pedra e serpente para os filhos com fome? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe o pedirem? Como aqui antes, ele ensina para a gente bater e a porta vai se abrir, a gente pedir que vai obter,
ele aqui está dizendo que o Pai não vai nos dar pedra, o Pai não vai nos dar serpente no lugar de peixe e pedra no lugar de pão. Então, ele está nos incentivando a pedir ao Pai as nossas necessidades. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também, porque esta é a lei e os profetas. Só fazer aos outros aquilo que você queria que os outros vos fizessem. Essa frase é uma máxima de Jesus. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. O que é a porta estreita? É difícil de passar. Imagina uma multidão querendo passar por uma porta bem estreita. Então, a gente não quer nem tentar passar por essa porta, a gente quer buscar a porta larga. Todo mundo por aquela porta larga dos vícios, porta larga da violência, da maldade, da ruindade, porta larga do deixa pra lá, vamos brincar com a vida. Sim, ele está nos ensinando a entrar pela estreita, difícil de passar. Muitos entram pela larga, poucos vão passar pela estreita. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. E poucos há que a encontrem. Deixa eu ver aqui até onde nós vamos, então. A gente encerra aqui. Poucos vão passar pela porta estreita. Poucos vão encontrar esse caminho da vida. Aí vocês vão falar, mas eu já tenho vida. Não, você tem vida material. Aqui Jesus está dizendo da vida espiritual. O reino de Deus. A gente encerra aqui essa primeira parte e na próxima gravação a gente vai do versículo 15 ao versículo 29, tá bom? A nossa frase de hoje é a mesma da semana passada, mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes. Muitas vezes você tem inocente dentro do seu lar. Muitas vezes não, a gente sempre tem, seja criança, seja adulto, seja idoso, aquela pessoa inocente. E a gente fica sacrificando aquela criatura. Muito cuidado com o sacrifício, viu? Tá aí aquilo que retorna pra gente. Muito cuidado. A lei de causa e efeito, ela é inexorável. Ela pega a gente ali na esquina. Cuidado para não sacrificar os inocentes. Gente, o nosso presente de hoje, eu amo. Quando eu comecei a pintar garrafas, eu comecei a usar só cores clarinhas, que eu não gosto de nada berrante. Mas quando eu tive essa ideia de colocar cores fortes, você sabe que eu gostei? Eu achei que ficou bonita. É aquela garrafa que tem essa boca fininha, né? Para você colocar uma flor mais de cabo longo. Ela é uma garrafa mais para quadrada. Tá aí, então, o nosso presente. Eu gostei. Essa eu não passei verniz, eu deixei ela fosca. Então ela tá assim parecendo uma camurça, tá vendo? Eu não quis dar brilho nela, não. Eu gostei dessa garrafa. Tem um pontilhado dourado nela que deu um certo brilho, ó. Aí, então, o nosso presente de hoje para você. Com muito carinho, feito pela Regina. Adoro fazer artesanato. Um beijo.